Fala galera, beleza? Eu sou Felipe Delbel e nesse vídeo eu vou falar sobre MIDI. Então o que é MIDI? É um padrão criado por várias marcas na década de 80 que fabricavam teclados e sintetizadores para ter uma forma padronizada de conectar todos os equipamentos. O padrão MIDI não envia sons, ele manda um mapa de instruções que podem ser interpretados como notas ou apenas mensagens pelos dispositivos. Por se tratar de algo muito complexo e amplo, eu vou abordar aqui apenas MIDI para pedais de guitarra, ok? A primeira parte a ser abordada é a mensagem MIDI. Então ela contém todos os comandos, todas as instruções que vão para todos os dispositivos de uma vez. E essa mensagem ela é hierárquica e é bem organizada. Dentro da mensagem MIDI, a primeira coisa que eu vou abordar são os canais. Então o canal determina o que cada dispositivo vai interpretar da mensagem. É uma forma de dividir entre vários dispositivos para que um não leia a mensagem que é enviada para o outro. Cada mensagem tem o limite de 16 canais, se não me engano é do canal 0 ao canal 15, então 16 no total. Embora a ideia seja que os dispositivos interpretem cada um canal, existe o conceito do Omnichannel, que é um dispositivo que vai ouvir todos os canais MIDI e vai interpretar todas as mensagens. Uma vez determinado o canal, a próxima coisa que você vai mandar é o PC, que é o Program Change. Você vai enviar qual o número do preset que você quer que ele recupere. Então se for um pedal digital que tem vários presets, normalmente é a ordem de que eles estão gravados. Eu vou mostrar no H9 depois que o número do Program Change para o H9 ele vai ser exatamente o número do preset que aparece no pedal. O próximo aspecto para abordar é o Command Change ou Control Change, que é o CC. Então a gente tem o PC, que é o Program Change, e a gente tem o CC, que é o Command ou Control Change. Ele vai mudar algum parâmetro e vai atribuir um valor para ele. Então digamos que você tem um pedal digital de delay. Ele tem um Command Change referente ao feedback do delay. Então você vai mandar qual que é esse Command Change e você vai mandar também qual o valor que você quer. Então quanto de feedback você quer nesse delay. Outro atributo que a gente pode mandar dentro de uma mensagem MIDI é o MIDI Clock. Então eu consigo mandar qual que é o tempo da música para que todos os dispositivos fiquem sincronizados. Isso pode ser usado entre só os seus dispositivos, então digamos que no seu pedalboard você vai ter todo o tempo do seu delay ou trêmulo sincronizados, mas você pode também distribuir ele entre toda a banda. Se sua banda usa alguma trilha, você pode também receber o tempo e já deixar todos os seus efeitos de modulação sincronizados. A ligação física entre dispositivos MIDI tem certa hierarquia que precisa ser seguida. Então tem 3 tipos de conexões e cada uma tem o seu papel. Então tem o primeiro, o MIDI-in, que é quando você vai receber informações de outro dispositivo MIDI, é através do seu MIDI-in do dispositivo. Se você vai enviar informações é através do MIDI-out. E quando você quer só retransmitir, existe uma ligação física chamada MIDI-through. Então tudo que entra no MIDI-in sai no MIDI-through. Isso normalmente é usado quando você precisa dividir o sinal para mais de um dispositivo. Chega de teoria, agora eu vou mostrar de forma prática com o meu pedalboard como aplicar todos os conceitos que eu falei anteriormente. Então, a mensagem MIDI, o canal MIDI, o MIDI PC, o MIDI CC, o MIDI Clock e também as conexões físicas, o in, o out e o through. Para esses exemplos, os dispositivos que eu vou usar vão ser o Boss S8, o Eventide H9, o Source Audio Programmable EQ e o EVH 5150-3, feito pela Fender. Então vamos aplicar esses conceitos que a gente falou agora há pouco. Como que vai funcionar esse exemplo? Eu estou com o Boss S8, ele vai mandar os sinais para todos os outros dispositivos. No MIDI out dele vai para uma caixinha aqui embaixo do board feita pelo meu amigo Thiago Sforcin. Se inscreve no canal dele, vou colocar o link depois. Nessa caixinha eu recebo um MIDI e saem 2. Então um deles vai para o Fender EVH 5150-3 e o outro lado vai para o MIDI-in do Eventide H9. O MIDI-out dele vem para o outro Eventide H9 no MIDI-in dele e do MIDI-out dele vai o Source Audio Programmable EQ. Então essa é a maneira que a gente fez a cascata em que todos os dispositivos estão ligados através de MIDI. Então estamos aqui e eu vou mostrar primeiro como que eu programo o amplificador que está no canal 1 do MIDI. Então eu vou entrar aqui nos meus controles MIDI do S8. Não vou entrar muito no detalhe do S8 porque ainda vai ter um vídeo só dele para explicar todas as funcionalidades que ele tem. Então na primeira parte desse patch MIDI
eu tenho o canal 1, que é o canal responsável por esse amplificador, e eu vou ter 3 Program Changes configurados, 1, 2 e 3, que são respectivamente os canais 1, 2 e 3 do amplificador. Então aqui o canal 1 vai ser a luz verde, o canal 2 vai ser a luz azul e o canal 3 vai ser a luz vermelha. Então se eu mandar no canal 1 o Program Change 1, eu vou para o primeiro canal do amplificador. Program Change 2, vou para o segundo, e Program Change 3, vou para o terceiro. Continuando, vamos para o próximo dispositivo, que é o Eventide H9. Então ele está aqui no MIDI 2, tá? Então ele está no canal 2 MIDI, e aqui ele está no preset no PC12. Então esse número que aparece é o número do Program Change que eu vou mandar. Então eu posso colocar qualquer outro número que ele vai mudar para mim para o preset responsável. Agora, como que eu faço? Porque eu só estou mandando para qual preset? Como que eu sei quando ele vai estar ligado ou desligado? Então eu fiz uma configuração prévia nele que funciona da seguinte maneira. Se eu mandar o CC1, que é o Control Change ou Command Change, eu já achei escrito dessas duas maneiras. Se eu mandar o CC1, ele vai colocar o pedal em bypass. Se eu mandar o CC2, ele vai ativar o pedal. Então digamos que eu quero colocar o preset 16, então o Program Change 16, eu quero mandar ele para bypass primeiro. Então se eu coloco o CC1, eu mando para bypass. Se eu coloco o CC2, eu mando ele ativo. Agora digamos que eu quero programar o meu segundo H9. Como que vai funcionar? Exatamente da mesma maneira. A maior diferença é que ele está no canal 3. Então aqui eu estou no PC 79, por exemplo. Então se eu colocar 79, 80 é o preset que ele vai colocar. Então sempre o Program Change, aqui no caso do H9, é esse número que está aparecendo aqui. Então fica bem fácil e intuitivo. E mais uma vez, então, eu configurei os dois da mesma maneira. Se eu mandar o CC1, eu vou colocar ele em bypass. Se eu mandar o CC2, eu coloco ele já ativo. E para finalizar, o último dispositivo que eu vou controlar via MIDI é esse equalizador da Source Audio. Ele tem 4 presets. Então, assim como os outros dispositivos está uma forma bem intuitiva, aqui para ele não é diferente. Então, ele tem no Program Change 1 o preset 1, o Program Change 2, o preset 2, Program Change 3, o preset 3 e o Program Change 4, o preset 4. Agora observa que em todos o pedal já está trocando para o preset e ele permanece ligado. A maneira que foi feito para que eu possa desligar o pedal via MIDI, então eu mando o PC5. O PC5 vai ser só on-off, então ele vai desligar o pedal. Outra possibilidade que a gente tem através dos dispositivos MIDI é para sincronizar o tempo da música entre todos os dispositivos. Nesse caso, o amplificador e o equalizador não tem muita utilidade, mas o H9, nesse caso que está configurado um delay, eu posso mandar o tempo da música. Então posso mandar aqui através do tempo que está aparecendo na tela, ou eu tenho uma chave de tap tempo. Então quando eu pisar nele, ele vai atualizar e vai mandar também para o H9. Eu posso mandar para os dois H9 se eu precisar. Então se eu for usar um trêmulo e um delay, eu consigo manter sempre sincronizado. Esse é um recurso que algumas bandas usam para todos terem o mesmo tempo sincronizado em todos os seus efeitos. Então eu poderia mandar para o baixista, por exemplo. E se o baterista está tocando com uma trilha que já manda o tempo, eu consigo receber direto no meu ES8 o tempo da música para que todos os meus efeitos estejam sempre em sincronia com a música. É isso que eu queria passar para vocês, uma maneira de descomplicar os principais aspectos do MIDI voltado para pedais e pedalboards. Espero que isso facilite a sua utilização do MIDI e tire algumas dúvidas. Se você ainda tiver alguma dúvida de algo que não foi abordado no vídeo, deixa seu comentário, deixa sua pergunta. Eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar com o seu pedalboard, ok?